Olá a todos, eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro e estou aqui para mais uma mensagem, de apoio, de ferramenta para você, tanto para você que tem lutado para a sobriedade, como para você também que é família de um dependente químico. A minha mensagem de hoje ela é baseada no Só por Hoje, do dia 13 de novembro, que fala uma coisa muito importante, que eu sou imperfeito. Essa mensagem faz todo sentido ao adicto e para mim dentro de uma experiência que eu passei. A recuperação, de fato, ela nos traz expectativas. Nós erramos tanto no processo nosso de doença que em recuperação nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos acertar em todas as áreas da nossa vida, e isso é muito comum porque nós erramos em todas as áreas da nossa vida, e agora a recuperação ela me traz uma sanidade, uma consciência, uma maturidade, e eu parto para a vida realmente com outro pensamento, sentimento, olhar, disposição. E sim, o dependente químico ele quer fazer o que é certo, o que é melhor, porém Só por Hoje já inicia o meu dia me dizendo que eu sou imperfeito, ou seja, apesar da recuperação, apesar de buscar fazer a coisa certa, apesar de querer fazer a coisa certa, eu não consigo ser perfeito, porque se eu fosse perfeito eu seria ser humano. Ou seja, a literatura, a mensagem de hoje está me dizendo que por melhor que eu seja, por quão grande tenha sido a minha mudança, eu ainda continuo sendo o Luciano. Dentro da recuperação são muitas expectativas das quais quando eu erro, se a recuperação colocar dentro do meu coração um sentimento que se chama soberba e arrogância, corre o risco dessa soberba e dessa arrogância me derrubar. O Só por Hoje, portanto, está me dizendo que eu sou uma nova pessoa, eu me recuperei, eu vou experimentar na recuperação coisas que eu nunca experimentei, eu vou sentir na recuperação coisas que eu nunca senti, muito melhores das que eu vivi na adicção. Eu vou a lugares na recuperação que eu nunca fui na minha doença, mas eu continuo sendo um ser humano. Eu continuo sendo Luciano. Eu tive uma experiência em 2021, que para mim faz todo sentido essa palavra de hoje, né? Em 2021, a arrogância e a prepotência subiu ao meu coração e numa recaída eu me perguntei o que eu vou dizer para as pessoas e a palavra e Deus, o Espírito Santo falou para mim, você não vai dizer nada, você não tem nada a dizer, você é apenas um Luciano, dependente químico que recaiu. Então, muitas das vezes a recuperação faz com que o dependente químico corre o risco, né, do dependente químico se sentir um super-homem. Nós não somos super-homens. Então a palavra de hoje está dizendo assim, a recuperação é bela, vai te levar a lugares inimagináveis, mas você ainda é um ser humano, né? E eu tenho uma palavra a acrescentar a essa palavra para que fique mais exemplificado, né, o que essa palavra de hoje tem para nos trazer. Que eu gostaria de falar sobre a experiência de Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala assim, eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi no céu, ouviu coisas que é inefáveis dizer a qualquer outro homem, coisas que se eu falasse nenhum outro homem entender. Eu ouvi, vi e senti coisas que ao homem não são explicáveis. Ou seja, Paulo fala de uma experiência que ele teve que foi algo realmente reservado a ele. E Paulo volta dessa experiência, talvez ali naquela época tenha sido o único homem que teve essa experiência, talvez depois dele apenas João de Patmos, né, lá na ilha de Patmos, que teve a revelação de Apocalipse. Mas Paulo vai a essa dimensão, que ele fala que é o terceiro céu, que é de fato na presença de Deus, e ele ouve e vê coisas que a nenhum homem foi dada essa oportunidade, e Paulo volta de lá. E eu penso comigo, qual que seria o risco que Paulo correu? O risco da arrogância e da prepotência de se achar maior que Tiago, maior que Lucas, maior que Tomé, maior que Pedro, maior que Bartolomeu, maior do que todos os outros homens, maior que Timóteo, maior do que todos os homens que caminhavam com ele, porque de fato a experiência de Paulo foi uma experiência incomum e reservada a ele. Então eu entendo que o risco que Paulo corria era o risco da arrogância e da prepotência de se achar melhor do que todos. E ele fala dessa experiência, e ele fala que assim que ele termina essa experiência, Deus bota um espinho na carne dele. E daí, esse espinho na carne, ele fala que é como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, ou seja,
era algo que confrontava Paulo com a sua espiritualidade, era algo que fazia Paulo se sentir menor. E daí ele vai na presença de Deus, se ajoelha na presença de Deus e pede para que 3 vezes Deus retire o espinho, e Deus fala que não retiraria o espinho da carne de Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo mesmo admite que o espinho na carne dele ficou para que ele não se ensoberbecesse e não se exaltasse. Portanto, ele, a partir daquele momento, preferiu se gloriar não em si, mas na fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Bem, o que isso tem a ver com a nossa só por hoje? Que Paulo também teve uma experiência muito maior do que ele teve quando ele era Saulo. Ele ouviu e viu coisas que ninguém ouviu. Ele corria o grande risco dessa recuperação de Saulo para Paulo trazer uma arrogância para o coração dele e ele se achar melhor do que todos os outros discípulos e apóstolos. E para que isso não acontecesse, esse espinho na carne era apenas algo não diabólico, mas algo divino, para dizer para ele assim, é como se Deus estivesse dizendo para ele: Paulo, você veio aqui, você viu e ouviu coisas, mas você ainda é Paulo, você não é Deus. Você é igual Timóteo, você é igual Pedro, você é igual João, você é igual Mateus, você é igual a Lucas, a Filipe, a André, a Apolo, a qualquer outro homem que já experimentou também de mim. O que você tem é algo que eu te dei, é um dom de Deus, mas isso não transcende você da condição de humano para um Deus. O espinho na carne de Paulo era um fator limitador que dizia para ele o tempo todo que ele era um ser humano e que ele não estava acima do pecado. Então, a palavra do Só por Hoje, mais ou menos, ela está me dizendo essa mesma mensagem para Paulo. A recuperação, ela me leva em lugares muito grandes, eu experimento coisas muito gostosas, eu vou a um patamar de vida nunca antes conhecido, porque a proposta é uma nova maneira de viver, mas se a arrogância tomar conta do meu coração e eu me colocar acima da recuperação, acima da doença, acima dos meus iguais, a arrogância, a prepotência tomam conta do meu coração e elas me derrubam novamente. Portanto, limpo só por hoje e ser humano sempre. É a mensagem do Só por Hoje. Um grande abraço, fique com Deus.